Heitor, 37 anos, professor universitário. Ele venceu o câncer. Eu me imaginava muito mais fraco do que o que eu era. E quando eu descobri essa força que nós temos, eu aprendi que é o seguinte, é que nós como seres humanos, você é capaz de suportar muito mais do que você imagina. Mesmo em tratamento, a vida não parou. Eu gostava de ir no cinema, eu gostava de ler livros, eu gostava de ler jornal, eu gostava de assistir campeonato de futebol no praia. Devido à minha debilidade física, era muito grande, mas quando eu tinha condição, eu gostava de ir até na academia, eu gostava de treinar karatê. O professor meu na época falava assim, você não vem hoje? Eu falei assim, não, eu não estou dando conta. Eu falei assim, venha, você pode treinar pelo menos 5 minutos. Pelo menos 5 minutos que você treinar, você pode ter certeza que você vai ser 5 minutos melhor. E mais do que marcas, ficaram lições. Um olhar especial para a vida. Eu aprendi que a vida não é só dinheiro, Mônica. A vida não é só sucesso profissional. A vida também é alegria, a vida também é simplicidade. A vida também é curtir uma boa companhia, curtir um bom amigo. Ou seja, a vida ela é recheada de pequenas coisas que são maravilhosas. Mas só que quando você olha demais para o seu problema, você deixa tudo isso passar desapercebido. Olá, bom dia para você. Com essa lição de vida do Heitor, que a gente começa o nosso Bem Viver deste sábado, 27 de novembro, Dia Nacional de Luta contra o Câncer. E será que existem maneiras para que a gente possa se proteger contra a doença? O nosso papo já começa à mesa com a nutricionista Ana Cristina Tomás Araújo. Obrigada por ter vindo, viu, Obrigada Ana? A você, e eu já começo com a pergunta aqui do pessoal que ligou para o nosso portal de voz. Olha, a Josilene de Uberaba, a Joelma de Uberlândia, a Juliana também do bairro Morumbi de Uberlândia e a Rosiane. Os alimentos podem nos ajudar realmente a prevenir alguns tipos de câncer e quais são aqueles que nós devemos ter à mesa? Com certeza, os alimentos podem ajudar a prevenir e o que a gente deve sempre pensar é em ter uma alimentação bastante variada. Consumir pelo menos de 3 a 5 frutas por dia, consumir vegetais crus, verduras cozidas, dar preferência por alimentos integrais, evitar o açúcar, o excesso de sal, de fritura. Com certeza assim a gente consegue ter uma prevenção. Quer dizer, não tem nada proibido, é questão do equilíbrio mesmo e do bom senso? Além de equilibrar e ter bom senso com essas coisas, é entender que o alimento não é milagroso. Né? O alimento ele tem uma ação funcional, ele me protege contra uma doença, mas ele tem uma ação nutritiva, ele me dá os nutrientes que o meu corpo precisa para funcionar normalmente. Se eu pensar assim, a cenoura vai me proteger contra um determinado câncer, por exemplo, de pele. Se eu não tiver cuidados gerais, não vai me proteger. Não vai adiantar, né? Agora, quais alimentos assim que eu devo dar uma prioridade? A gente tem o tomate, né? A cebola. Que tipo de alimento? Bom, o tomate ele é famoso por ser rico em licopeno. O licopeno está muito vinculado à proteção da próstata. A maçã, ela tem grande quantidade de fibra solúvel. As fibras solúveis protegem o nosso organismo contra cânceres, por exemplo, do colo. O mamão, a cenoura são ricos em beta-carotenos, um grupo de carotenoides que tem uma ação antioxidante muito importante. Protege de maneira geral contra o estresse oxidativo, que faz parte da gênese, né, da formação, da origem do câncer. A gente tem a cebola aqui, o alho, os temperos, a salsa, os temperos naturais, que é uma coisa que a gente precisa resgatar. Preciso resgatar o temperinho com amor, né? É verdade. Deixar de lado aquele tempero industrializado, porque tem substâncias que vão proteger o nosso organismo contra substâncias que são carcinogênicas. Por exemplo, a fumaça produz algumas substâncias, alguns nitritos, conservantes, alguns agrotóxicos. Então, o tempero natural ajuda a combater essas substâncias carcinogênicas. Você falou em agrotóxicos, é a preocupação da Anne de Divinópolis. Realmente os agrotóxicos são perigosos, principalmente quando se trata de câncer? Quando a gente pensa num uso racional do agrotóxico, é o que a gente espera que o nosso produtor tenha, ele não vai fazer mal pra gente, principalmente se a gente chegar em casa e ter o cuidado de lavar. Algumas dessas substâncias são sistêmicas, entram dentro da planta. Se usar a mais, a gente vai consumir.
Uma coisa que a gente costuma falar para os pacientes é tentar variar os fornecedores. Hoje eu compro alface do seu José, amanhã eu compro do seu João. Por quê? Porque normalmente eles usam substâncias diferentes. Entendi. Né? E além de tentar consumir o orgânico, a gente precisa ter uma hortinha em casa, uma hortinha de tempero, né? Uma hortinha de folhinha, também, né? Que é tão porque a gente fácil. reduz bastante o risco. A gente tem um fígado muito potente que faz a detoxificação, que elimina essas substâncias, mas a gente precisa proteger. Então, falar em proteção, eu tenho aqui uma preocupação. Onde está o nome dela? Achei. Maria Amélia, do Vigilato Pereira. Ela já teve câncer de ovário e queria saber como é que deve ser a alimentação. É essa dica que você já antecipou, a alimentação equilibrada? Isso, a gente tem que falar para ela o seguinte, ela teve o câncer de ovário, a alimentação equilibrada vai ajudá-la a prevenir outros cânceres. Mas eu não posso falar que se a partir de agora ela comer direitinho, ela não vai ter câncer. Por quê? Porque a gente sabe que a origem do câncer não está só na dieta. Tem os fatores genéticos e outros fatores comportamentais. Agora, o que é importante é ter uma alimentação saudável, consumir as 5 frutas por dia, bastante salada, evitar a fritura e fazer atividade física, manter um peso saudável. E essa alimentação equilibrada, Ana, a gente estava conversando antes do programa começar, é desde cedo. Desde cedo. Que você se garante na fase adulta. Eu brinco com as mães o seguinte, o neném vai parar de amamentar no peito, que é um fator importantíssimo para a saúde da criança. Vai introduzir alimentação complementar a partir do 6º mês de idade. O que eu escolho para dar para o meu filho vai ser determinante. Se eu escolho produtos industrializados, bolachas, isso com certeza pode estimular a obesidade e outras doenças. Agora, se eu escolho produtos mais naturais, eu também posso estar favorecendo a saúde. Soja é bom? É bom desde cedo. Verduras e frutas é bom? Sempre. Então eu sempre tenho que pensar assim, eu quero dar salmão. Posso comer? Posso, mas desde cedo. Entendi. E assim, é preciso abrir mesmo o paladar para essas, né, delícias que a gente tem. Agora, o azeite também se faz presente e é muito bom. O azeite ele é rico numa gordura que a gente chama monossaturada. A gordura monossaturada é uma gordura ótima para formar as membranas celulares. Toda célula nossa tem uma paredinha que a gente chama de membrana celular. E essa membrana ela tem que ser bastante fluida. Quando ela tem algum defeito, dependendo do tipo de gordura que eu como, ela vai ter defeito. Gordura saturada, colesterol, gordura trans, ela fica mais susceptível ao ataque de radical e mais susceptível à mutação. Então, o azeite é muito legal para a nossa saúde. Lembrar que azeite é óleo. Se é óleo, o excesso engorda. Então, consumir em quantidades moderadas, mas é bom sim. Trocar o óleo de soja pelo óleo de canola é uma outra opção interessante, porque é um óleo rico em gordura monossaturada. O óleo de soja é rico em gordura poliinsaturada, mas na família ômega 6. O ômega 6 ele é pró-inflamatório. Ele aumenta o risco de inflamação e de câncer. O ômega 3, que é o que tem na linhaça, no peixe, na sardinha, que é um peixe barato. Gostoso. Fácil de fazer, não enlatem, gente. Sardinha fresca. Sardinha mesmo, fresquinha. Isso. Esse também é interessante, porque também protege a gente contra cânceres. Falar em proteção, tem sempre uma polêmica também em relação à graviola. O que você teria a dizer pra gente sobre isso, né? A graviola, ela é uma fruta rica em vitaminas antioxidantes. Então, ela tem sim o seu efeito benéfico. A gente tem que lembrar que toda fruta, ela vai ter nutriente. E esses nutrientes vão auxiliar no nosso metabolismo. Ela não é milagrosa, como a gente está falando. Não é milagrosa. Mas ela tem nutrientes em vitamina C, um pouquinho de vitamina A, que tudo é importante para o nosso funcionamento. Você deixa bem claro que é possível começar lá atrás, né? Mas hoje eu posso tomar uma atitude, ter uma mesa mais saudável. Eu preciso mudar. Eu vi uma reportagem na semana passada que eu achei muito interessante. A gente precisa melhorar o nosso contato com o alimento. A gente precisa escolher melhor o alimento, valorizar as refeições, valorizar as coisas mais saudáveis, mais naturais, preparar o próprio alimento. Precisamos parar de comprar tudo pronto. Então, e valorizar isso, fazer esse resgate, né, Ana? Com certeza. Eu conversei com a Ana Cristina Tomás Araújo, nutricionista. Obrigada, viu, Obrigada Ana? a Te você. espero aqui.